Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu perdi a hora hoje. O meu celular não despertou. Era pra mim estar dando uma aula lá no YouTube. Nós estamos vendo uma série maravilhosa. E aí, o que acontece? Bom dia, pastora. Eu perdi a hora. Falei, vou fazer ele mesmo, né? Vou fazer no YouTube. Bom dia, Sil. As meninas que foram pro YouTube ontem, vem tudo pra cá, porque perdi. Infelizmente perdi a hora. Inclusive tô em casa ainda. Bom dia, Lúcia. Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, bom dia. Glória a Deus por isso. Nós estamos numa série maravilhosa. E hoje nós vamos continuar nosso tema 3, que a gente vai falar sobre escolhas baseadas em aparência custa caro. Lembra que ontem lá no YouTube a gente falou sobre o Aparta-te de mim, né? Que a gente vem aí da série de Abraão e Ló. A primeira aula a gente falou, ambiente revela quem está alinhado. Lembra disso, né? Na segunda aula, nós falamos sobre... deixa eu pegar aqui o tema. Que foi a aula de ontem, foi ambiente que revela quem está alinhado. Que foi a história de quando Abraão teve que se apartar de Ló. Na primeira aula que foi diferente, tá? E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre escolhas baseadas em aparência. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Porque eu tô em casa e eu preciso. Aqui. Vamos pegar essa live e vamos encaminhar para mais pessoas. Vou até mandar para Marcela mandar nos grupos. Na verdade, eu vou mandar lá no grupo, porque eu não sei fazer isso. Ontem a gente... Aqui, voltei. Então, vamos pegar essa live e vamos encaminhar, porque é o tema da... Hoje nós vamos falar da nossa aula 3, da história de Abraão e Ló. E que elas revelam ambientes que não era pra gente estar entrando. A base hoje desse tema é livro Gênesis 10 ao 3, né? É que ali, o que aconteceu? Quando Abraão, ele se apartou de Ló, ele falou, Ló, estava havendo muita contenda, escolha a terra que você quer, e Ló acabou escolhendo essa terra. E foi ali do final de 12, onde, no versículo... Eita, Jesus. Em Gênesis 12, houve a separação ali, bem no finalzinho. Em 13, Deus visita Abraão. Né? Olha, 13 diz, Abraão saiu do Egito e subiu para Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló e com todos que possuiu. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. No Neguebe, prosseguiram em uma jornada acompanhado ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas em Betel e aí, a fim de onde havia acampado anteriormente. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos, ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para os dois. E aí, Abraão e Ló, com todos os teus rebanhos, viveram tão próximo um ao outro. Logo surgiram os desentendimentos entre os pastores Abraão e Ló. Abraão então disse a Ló, para que não haja conflito entre nós, para que não haja contendas entre esses pastores, afinal nós somos parentes próximos, né? E escolha a parte da terra que você deseja e nós nos separamos, né? Bom dia, Bárbara, que Deus abençoe você. Amém. E aí, o que aconteceu aqui? Ló, ele levantou os olhos devido à prosperidade que estava acontecendo na vida de Abraão. Opa, né? Eu também quero, não é só você. Eu também preciso disso, não é só você. Eu imagino Ló falando isso, né? Ele viu que as campinas eram férteis, ele viu toda a abundância, ele viu toda essa vantagem, né? Mas ele não discerniu o ambiente espiritual. Por que ele não discerniu? Porque
A promessa estava na vida de Abraão. A promessa estava na vida de Abraão, entendeu? E a terra, ela era bonita, ela era fértil. Mas, e ali já era perto de Sodoma, lembra, né? Que a palavra mesmo diz. E quando as decisões são feitas pela aparência, quase sempre ignoram as consequências invisíveis, né? Porque Abraão falou, não, eu vou ficar com aquela terra é mais fértil, mas ela era perto de Sodoma e Gomorra, né? Aos olhos dele, aquilo era melhor. Aos olhos dele, aquilo era mais vantajoso, né? Mas ele não soube discernir o ambiente espiritual. Abraão, já sim. Porque ele tinha promessa, onde ele colocar a mão, ele ia prosperar. Então, nem tudo que parece prosperidade é propósito. Nem tudo que parece prosperidade na tua vida é propósito. Às vezes, são seus olhos altivos. Nossa, aquela pessoa te ofereceu um projeto, te ofereceu alguma coisa e você vai lá e aceita aquilo. Fulano de tal, vamos abrir um negócio, vamos abrir um e-commerce, isso vai dar certo, e a gente pode faturar muito, não sei o quê. E você acaba elevando os seus olhos. E, como eu falei, nem tudo que parece prosperidade é propósito. Então você precisa discernir o ambiente espiritual na qual você está se inserindo. Lembra que Ló desceu para perto de Sodoma, ou seja, um ambiente pesado, um ambiente que sim, era muito próspero, cheio de ouro, mas era um ambiente cheio de contendas, era um ambiente que vivia no pecado. Sodoma e Gomorra, ali perto Ló desceu ali. Tá? Então o texto diz que Ló, ele viu que a terra era como o Egito, era fértil, né? O Egito, ele representava assim a abundância, ele representava um crescimento, mas também representava uma dependência de mentalidade de sistema. Então hoje, o que o mundo diz para você que parece próspero, que parece te trazer uma grande abundância num curto prazo de tempo, cuidado com isso. Será que Deus te quer ali? Será que Deus te colocou naquele ambiente? Enriqueça em 30 dias, faça XPTO. Deus te pediu para estar naquele ambiente? Porque tudo que engrandece os nossos olhos, né, tudo que traz aquela abundância para os nossos olhos, a gente tem que analisar. Bom dia, Milena, tudo bem? Então, Ló escolheu pelo que parecia produtivo. No primeiro dia, na primeira live, nós falamos para você discernir o ambiente com as pessoas na qual você está carregando. No segundo, a gente falou sobre a separação, a maturidade da separação. O quão é importante a gente nos separar de pessoas que Deus não te pediu para levar. E tá tudo bem de você dizer não. Tá tudo bem dizer não. Daí, o que aconteceu nesse terceiro dia? Agora a gente está entrando na vida de Ló. Ló elevou os seus olhos para o que parecia ser próspero na vida dele. Né? Sabemos que Ló perdeu a esposa, sabemos que Sodoma, Deus acabou com aquela cidade. Ló teve que sair de lá. A Bíblia fala, olha, Ló, pega sua família, não olhe para trás. A esposa de Ló olhou, virou uma estátua de sal. Então, e aqui está um princípio muito grande. A pressa de você enriquecer, a pressa de você prosperar pelo que brilha, acaba com a sua vida. Acaba com aquilo que Deus de fato quer entregar para você. Porque tudo na vida existe um processo. Existe um processo do plantar a semente, do você regar essa semente, de você esperar o tempo certo de colher essa semente. E esse processo muitas vezes é Deus tratando com você. Tratando o seu eu, a sua essência. Então, o que parece aos seus olhos e o que o sistema está oferecendo que é bom, você precisa discernir o espiritual. Vai pedir para Deus, vai pedir oração, vai pedir um discernimento do Espírito. Senhor, esse negócio é teu?
O propósito, ele escolhe o que sustenta, pelo que sustenta. O que sustenta. Abraão escolheu viver as promessas. Levou um tempo para Abraão. Levou um tempo para Abraão entrar no propósito de Deus. Mas Abraão, ele discerniu o espiritual. Então, nem toda a oportunidade que aparece na sua vida é alinhamento. Nem tudo aquilo que as pessoas te ofertam, nem tudo que o sistema diz que é vantajoso para você é alinhamento com Deus. Nem todo esse crescimento é direção de Deus. Por isso que você precisa discernir tempo, estação e propósito. A primeira coisa que eu falei na primeira aula de segunda-feira lá no YouTube, agarra com unhas e dentes o teu propósito, a tua promessa e caminha nele. Caminha nele. Porque Deus, ele vai aperfeiçoando, Deus, ele vai clareando a sua visão, Deus, ele vai te dando estratégia. Para que melhor estratégia vinda do céu? Acorda todos os dias por um propósito que o Senhor te entregou e fala, Espírito Santo, me ajuda a gerir os projetos do Senhor na minha vida, mostra aquilo que eu não estou vendo, me dê as melhores estratégias. Para que marketing melhor que esse? Porque é Deus que vai soprar. Agora, se você elevar os seus olhos à ganância por um enriquecimento rápido e pelo aquilo que o sistema está oferecendo, o que vai acontecer? Você vai estar na força do teu braço e logo você cai. E quando a gente não sabe qual é o propósito? Ana, você está dentro da comunidade? Lá a gente tem aula sobre isso. Eu não posso falar... Lá no finalzinho aqui eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Eu vou só até terminar essa aula aqui, porque eu me atrasei hoje, Ana. Era para mim estar no YouTube. Então eu vim para cá para cumprir e honrar com a minha palavra. E dentro da comunidade nós falamos sobre isso. Tem aulas de dons, de propósito, de habilidade. Todos nós viemos para um propósito de Deus. Ana, você tem um propósito. Tá? Deus não te colocou nessa terra por nada. Para você simplesmente só levantar, dormir, acordar, levantar e trabalhar e viver a tua vida, não. Tá? Deus te colocou aqui para algo dele, para uma missão dele. Você carrega um povo, você tem uma voz. E você tem um povo esperando por essa voz. Tá? Ambientes férteis, eles podem esconder contaminações invisíveis. Ambientes férteis podem esconder contaminação invisível. Eu já recebi algumas propostas. Muitas propostas. E eu disse não. Porque se eu tivesse dito sim, propostas boas até, eu recebi uma proposta de ser sócia de uma loja de tecido. E... Obrigada, Manu. Para trazer aqui para Itajaí, na qual eu tocava, lá em Brusque, para trazer para ela, para me ficar com a loja aqui, ser sócia da loja. Só que eu precisava discernir se aquilo ali era para mim ou não. E a loja faturava muito, faturava em torno de 1.200.000, 1 milhão todos os meses. A coisa ia estar pronta na minha mão, eu ia receber a coisa pronta na minha mão. Só que eu disse não. Por quê? Porque eu precisava discernir se aquilo ali era para mim. Aos olhos do sistema, era fértil. Mas ao propósito de Deus, era não. Se eu tivesse lá, eu estaria prosperando segundo as minhas forças e não estaria atuando naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Deus me deu outro negócio. Eu tinha outras promessas por trás que eu precisava lembrá-las, relembrá-las. Assim como Deus fez a Abraão lá no início. Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Te tornarei famoso, te tornarei próspero, te darei uma grande descendência. Abraão vai lá e caça um caçador de confusão na vida dele, que é Ló, e caminha com Ló, terra da promessa dele. Aí quando Abraão discerniu o espiritual e chegou ali em Gênesis, no finalzinho de Gênesis 12, Ló, aparta-te de mim, vai
que agora eu preciso caminhar. Aí o que aconteceu? Deus revisitou Abraão. E ontem eu falei isso. Talvez Deus não tenha falado contigo. Ai, Deus não fala comigo. Parece assim que Deus está no silêncio. É porque você está com muito ruído externo. Você está com muito ruídos externos e não consegue parar para discernir o ambiente espiritual e ouvir Deus. E ouvir Deus. Então, por isso que eu falei, primeira aula, né? Discerne se aquela pessoa que você está levando, realmente Deus pediu para levar, porque Deus não pediu para levar Abraão, levar Ló. Discerne sobre o ambiente, né, com quem você está convivendo. Foi onde aconteceu a ruptura de Abraão. E agora acontece sobre a vida de Ló. E isso é um grande exemplo para a nossa vida. Ló elevou os seus olhos para a prosperidade. Aos olhos dele, né, Abraão ainda deu a possibilidade de ele escolher. Ló, escolhe. Qual terra que você quer? Escolhe. Né? Abraão mais maduro, parente, queria o bem de Ló. Escolhe Ló. Aos olhos de Ló, desceu perto de Sodoma e Gomorra. Vou para lá, terra próspera. Vou enriquecer muito. Aí o que aconteceu com a vida de Ló? Perdeu tudo. Então nem toda oportunidade que aparece na nossa vida é alinhamento de Deus. Nem todo crescimento é direção. Então antes de perguntar, Senhor, eu vou abrir uma empresa de mouse e de caneta. Antes de você perguntar para o sistema, para as pessoas, antes de você perguntar para as pessoas, poxa, a pessoa lá, a Bárbara, abriu um e-commerce. A Bárbara está faturando muito. Isso dá lucro, vou entrar lá. Então, antes de você perguntar se dá lucro, pergunte para Deus. A pergunta correta é: isso preserva o meu chamado? Isso preserva aquilo que Deus entregou para mim? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Quão triste é você operar naquilo que você não foi chamada? Quão triste é você operar naquilo que você não foi chamada? O que vai acontecer? Você não vai prosperar. Na prosperidade, ela é uma consequência do teu chamado. A prosperidade ela é uma consequência. O texto diz que, eu vou até ler aqui, ó. O texto diz que Ló entrou em Sodoma imediatamente. Diz que ele armou suas tendas até Sodoma. Primeiro, ele se apaixonou por aquilo. Depois ele começou a se acostumar em viver, por mais que Ló era um homem correto, em viver ao redor, viver no pecado. E isso, querendo ou não, nos afasta de Deus. Por mais que a gente, né, busca, e vai nos afastando, porque o ambiente, ele influencia sim. E ele influencia muito. Aí o que aconteceu? Ló normalizou aquilo. Bom, vou viver aquilo. Como tá sem áudio? Vocês não estão ouvindo não, gente? Vocês estão me ouvindo? Fala pra mim, Ana. Então, você precisa estar discernindo isso. Tem escolha. Tem escolha da nossa vida que nos afasta do propósito. Ah, tá assim? Que bom. Então há algo poderoso nisso. Acho que é porque eu virei um pouquinho o celular. Há algo bem poderoso nisso. Você está em um lugar produtivo financeiramente e improdutivo espiritualmente. Qual o lugar que você está hoje? Num lugar produtivo financeiramente, onde há contendas, onde há briga, onde há discussão, ou você está num lugar produtivo espiritualmente? Qual desses lugares, qual desse ambiente você vem caminhando hoje? Obrigada, Candra. Nem toda expansão externa significa um crescimento interno. E muitas das vezes acontece o quê? A disfunção do lar. O desfuncionamento do relacionamento. Começa a entrar contendas dentro de casa. Por quê? Porque Deus não te pediu ali. Foi isso que aconteceu com Ló, a esposa dele. A esposa de Ló, ela cresceu tanto o olho, quando Deus pediu para que, por insistência de Abraão ainda,
enviou os anjos para tirar Ló e sua família de Sodoma, aquele ambiente encheu tanto os olhos de sua esposa, a esposa de Ló, que quando Deus falou, os anjos apareceram a Ló, Deus falou: Ló, vá, pega tua família e não olhe mais para trás. Esqueça tudo isso aí. Esqueça essa riqueza aí, que não foi eu que te deu, que dei, não. Não foi eu que dei, não. Deixa aí para trás. Vem, estou te dando uma chance de você caminhar debaixo do meu propósito, debaixo do meu alinhamento espiritual. O que aconteceu? A esposa de Ló, poxa, tô perdendo tudo isso aqui. Virou uma estátua de sal. Então, às vezes, você está querendo prosperar no lugar errado. Você está querendo crescer no lugar errado. Você está querendo plantar a sua semente no lugar errado. Ela pode até crescer. Até certo momento ela pode crescer, mas ela não gera frutos permanentes nas estações certas. Porque quando nós estamos plantadas no lugar certo, é natural que a gente vai gerar frutos na estação certa. Agora, quando eu elevo os meus olhos ao que o sistema oferece, e o sistema está oferecendo grande abundância, grande prosperidade num curto prazo de tempo, não, vem, vou para lá, imagina lá uma terra próspera, uma terra cheia. Acontece o quê? Você cai. Porque Deus não te chamou para estar ali. Então, vou repetir, você pode, muitas das vezes, estar num ambiente que, aos olhos do mundo, parece financeiramente produtivo, mas é improdutivo espiritualmente. Aí vai chegar uma hora que você não vai mais dar conta, porque aquilo ali não era seu. Porque quando nós atuamos naquilo que Deus nos chamou, a jornada se torna leve. O fardo não é pesado. É gostoso você acordar todos os dias e fazer aquilo que você foi chamada para fazer. Diferente. É diferente. Obrigada, Diego. É Diego? É. Então, depois que Ló se separa, o texto diz o Senhor a Abraão: Deus volta a falar. Isso não é coincidência de jeito nenhum. É um princípio. Quando há ruído ali, quando eu falei, a voz parece distante. A voz de Deus parece distante. E foi o que aconteceu comigo, que eu falei ontem lá na aula de ontem lá no YouTube. Quando eu recebi, inclusive a minha intercessora está aqui. Quando eu recebi, eu passei quase 2 anos dando com a cara no muro. Por quê? Ó, minha pastora ali. Por quê? Porque eu carreguei Lós em minha vida. Eu carreguei muito Lós em minha vida. Tardou a promessa do Senhor, porque eu não discerni a voz de Deus. Eu não discerni, havia muitos ruídos, porque eu tinha que dar conta de Ló na minha vida, eu tinha que dar conta de vários Lós. E eu não entrava na promessa. E às vezes esses Ló é tua mãe, é teu pai, é teu irmão, é tua melhor amiga, é tua cunhada. Cada um, Deus dá um propósito. É ele com Deus, é Ló com Deus, é sua cunhada com Deus, é sua mãe com Deus. A Bíblia diz que nós devemos honrá-los, sim, muito, jamais virar as costas. Mas, cada um atua naquilo que foi chamada. E você precisa não olhar para trás, você precisa caminhar com aquilo que Deus entregou. Porque quando há esse alinhamento, a visão abre. Tudo fica mais claro. Você sabe o que está fazendo, porque você está caminhando com Deus. É diferente. Eu estou 1 mês no livro de Gênesis, eu não entendi o porquê. Olha quantas revelações espirituais tem só no Gênesis 12, gente. Só em Gênesis 12.
Quando Deus pediu para Abraão sair, ali foi uma ordem, não foi Abraão, vem comigo, ali já foi uma ordem. Deus está falando, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai, porque o que eu quero te entregar precisa de mentalidade nova, precisa você mudar essa mente. Porque quando nós estamos debaixo de lugares que trazem crenças do passado, nós não conseguimos abrir para o novo, né? Porque a gente está acostumado a viver com aquilo. E aí foi quando, porque veja bem, pode ver, os maiores testemunhos foi quando eu saí, Deus tratou comigo e eu vivi as grandes prosperidades de Deus. E isso às vezes dói a gente. Será que, né, eu vou magoar? Será que, né, o que as pessoas vão pensar? Você não é mãe da pessoa, não. Você não é mãe da pessoa, não. Você precisa viver a tua promessa. Qual é o legado que você quer deixar na sua geração? Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Há muito tempo atrás, a pastora está aqui, ela pode confirmar isso, eu recebi uma palavra de que meu filho estaria trabalhando comigo. Hoje meu filho está entrando lá na loja para trabalhar comigo. Então, no mundo espiritual, isso aí, houve uma ruptura de uma maldição. Agora, nós dois juntos, que são duas pessoas boas na área de venda e etc., a gente vai romper cada vez mais, porque nós fizemos igual Abraão aqui, ele com as pessoas que ele estava, eu com as pessoas que ele estava, aparta-te de mim, e entramos nossa, Deus está falando comigo agora, e entramos na promessa de Deus. E aí, olha, eu até me emociono, porque esses dias Deus pediu para mim fazer um ato profético na loja, que ele abria minha visão. Eu botei o pé na loja, nem cheguei nem começar a fazer o ato profético, a minha visão fez assim, abriu. Ela abriu para um negócio novo. Gente, em 2 dias eu abri uma empresa. Em 2 dias eu abri uma empresa. Logo eu vou começar a contar aqui o que é. Mas eu meti a cara para fazer junto com ele. Aí o que aconteceu? Ele lá, onde ele estava, no meio que ele estava trabalhando, que não era para ele, houve a ruptura e a gente discerniu Deus. A gente abriu os nossos ouvidos espirituais para ouvir Deus. É ruim não estar perto da parente, porém é necessário. Tem críticas de parentes que não deixam o crescimento. E fora que, se der certo, eles nem bem... Exatamente. Às vezes você fala bem assim, ó. Nossa, parece que eu virei um invisível para meus parentes. Parece que eu virei invisível para o mundo. Ninguém mais fala comigo, ninguém mais quer saber de mim. Nesse processo assim, parece que tudo tá dando errado. Glorifica o nome do Senhor por isso. É Deus começando a te tratar. E Deus te faz invisível, tá? Deus te faz invisível, porque nesse período, se as pessoas ainda continuam, não tem como Deus tratar com você. Porque você vai estar cheio de ruídos externos. Assim foi como Ló. Então glorifica o nome do Senhor. É um processo agora de alinhamento com o céu. Com aquilo que Deus te entregou. Com a palavra que você recebeu na sua vida. Porque uma palavra profética é você caminhar um propósito com Deus. Com Deus. E é você que tarda o processo de Deus na sua vida. Eu venho falando isso há muito tempo em algumas aulas. É você que tarda. Todas me viraram as costas. Estou sozinha nessa peleja. Já faz um tempo, quase 6 meses. Ô, Mi, fala bem assim, ó. Não fala mais nessa peleja. Porque olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito sério. As palavras, elas são decretos no mundo espiritual. Então, ao invés de você falar nessa peleja, você fala assim, ó. Todos me virarão as costas. Estou sozinha nessa jornada que Deus me colocou. Agora sim. Por mais que eu vou... porque assim, a gente fala nessa peleja, não é que
é Deus que fecha todas as portas. Não, é o sistema que começa a corromper na sua vida para que você viva a verdadeira essência. Então, o que você estava acostumado com o mundo começa a cair. Aquelas escamas começam a cair. Coisas que não fazem parte da vontade de Deus, que não fazem parte dos princípios de Deus. E aí, como a gente está acostumado com aquele padrão, aquela zona, aquele conforto, né, a gente começa a viver um novo, aí a gente acha que o processo o fardo é ruim, o processo é ruim. Não, mas glorifica. Até eu entender isso aí, eu demorei. Eu murmurava, eu reclamava. Não aguento mais de ver isso. Não aguento mais aquilo. Não aguento mais. E vivia murmurando. Então, nesse processo, eu aprendi a dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Quais são os orgulhos que estão dentro de mim que precisam ser quebrados para eu ouvir o Senhor? A gente precisa ter essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade de que nós precisamos ser tratados. Nós precisamos ser tratados, né? E a clareza, o que ela gera na tua vida? Ela gera segurança. Crescemos e muitos se afastaram. Hoje glorifico por estarmos mais nós. Isso aí, glória a Deus. Amém. Sim, nessa jornada. Amém, viu, Helena? Nessa jornada, declara que nessa jornada eu serei uma nova mulher. Eu viverei as promessas do Senhor. Mas vou vencer, que o Espírito Santo nos conduza. Glória a Deus. E Ele vai. Em nome de Jesus, eu já quero declarar na sua vida, tá? E quando a clareza, ela gera segurança, a segurança gera o quê? Avanço. Você começa a avançar. Você começa a crescer da forma como Deus quer. Debaixo de princípio. Debaixo da promessa. Bom dia, Sueli. Né? Então, Abraão ficou com o que parecia menos vantajoso ali na separação de terra. Né? Ló elevou os olhos dele. Mas eu vou ficar com lá tem mais prosperidade, meu Deus, vai enriquecer mais ainda, porque a Bíblia diz que Abraão era mais rico do que Ló, né? Ló, ele estava se tornando uma pessoa próspera, porque a promessa de Abraão respingava em Ló, a promessa não estava em Ló, estava em Abraão, e por mais que eles viveram quanto tempo junto, imagino que anos junto. Então a Ló, né, aprendeu a ser próspero como Abraão. Então o que parecia mais vantajoso veio a queda. Abraão ficou com a menor parte da terra, né? E que diz aqui, ó, que parecia menos vantajoso, mas ele recebeu uma visão ampliada de prosperar ainda mais naquela terra. E o que parece pequeno que Deus vai te entregar hoje, né, aos olhos do mundo, aos olhos do sistema, amanhã ou depois viram um grande império, uma grande loja, um grande, sei lá o que Deus vai te colocar na área profissional. Então não menospreze os pequenos lugares, os pequenos começos. Se você está em alinhamento com Deus, é questão de tempo para você começar a crescer. Porque tem que haver essa ruptura. Ruptura de sistema, ruptura de pessoas. E tá tudo bem você dizer não para as pessoas. Isso não é ser egoísta, isso é maturidade. Maturidade espiritual. Tá? Ló escolheu o que parecia melhor, mas perdeu o discernimento de Deus. Tá? Então, o tema central dessa aula hoje é o seguinte: Deus fala com mais clareza quando há alinhamento. Deus fala com você com mais clareza quando há alinhamento. E a pergunta é: você está escolhendo pelo que parece vantajoso ou pelo que sustenta a tua promessa? Essa é a pergunta de hoje. Ontem a gente deixou uma também. O que você está escolhendo? O que parece mais vantajoso ou o que vai sustentar a tua promessa? Nesse novo negócio com meu filho,
Sabe quanto de investimento? 0. Sabe quanto de crescimento em 2 dias? Vou. Por quê? Houve um alinhamento com o céu. Houve um alinhamento com o céu. A gente secou os ruídos externos, até porque a palavra já tinha dita na minha vida e na vida dele, a gente já tinha recebido essa palavra. A gente se apartou de todos os ruídos para começar a viver o progresso do Senhor. Hoje você não prospera justamente por causa disso. Porque as suas escolhas estão baseadas em aparência. Porque as suas escolhas estão baseadas em aparência. O que parece oportunidade é um atraso de propósito. É um atraso de bênção na sua vida. É um atraso de você deixar um legado para a sua geração. Em um dia eu abri uma empresa. E o legal, até se vocês olharem lá no meu Instagram que eu postei a logo, ela vem 3 risquinhos. Na hora eu pensei, aquilo ali é um processo geracional. Tenho 3 filhos. É um legado que eu quero deixar. Porque eu sei que naquela empresa ali há uma promessa muito grande de prosperidade. E eu precisei e meu filho se alinhar. Mas se há algum tempo atrás nós tivéssemos entrado nisso, talvez a gente ia acabar se alfinetando, tardando, porque a gente não estava pronto para aquilo. A gente precisou calar ruídos. E nesse processo, Deus vai trabalhando em nós. Deus vai trabalhando no seu coração. Então você está colhendo, né? Você está colhendo pelo que parece vantajoso ou pelo que sustenta a promessa? Porque as escolhas baseadas em aparência podem acelerar ganhos, mas atrasa destino. Escuta essa frase. Porque escolhas baseadas em aparências podem acelerar ganhos, mas atrasam destinos. Eu poderia aceitar aquela proposta de ser sócio de uma empresa gigante que já faturava 1 milhão? Poderia. Eu ia viver lá e eu não ia viver o propósito do Senhor. Eu não ia estar aqui hoje falando com muitas mulheres. A comunidade não ia existir. A comunidade é um movimento cristão. Ela é um cumprimento do meu chamado. E daí, quando há alinhamento em todas as tuas áreas, a sua vida começa a fluir de uma forma mais clara, mais leve, porque a prosperidade de Deus, ela não gera peso, ela gera leveza e ela é natural, ela vem sozinha. Você não precisa se esforçar, porque ali você está no melhor marketing, que é o Espírito Santo. Então, escolha isso. Amém? Então, a gente fica por aqui nessa aula de hoje. Amanhã também temos mais umas. Eu até gostei mais até de vir aqui em live do que lá. Eu perdi a hora, gente. Eu acordei às 7h30. Agora eu dei um pulo na cama. Fiquei, meu Deus. Eu só botei uma camisa, ainda bem que isso aqui tem filtro. Falei, vou ali honrar com o meu compromisso. Tá? Então, primeiro dia, nós falamos sobre o quê? Com quem que você está andando. Segundo dia, é você romper com as pessoas que Deus não pediu para estar do teu lado. Terceiro dia, escolha viver a promessa. Não eleve os seus olhos para o que parece mais vantajoso. Não faça isso. Isso parece bom a um curto prazo de tempo. Só que vai chegar um dia que vai parar, porque aquilo ali não é Deus. E você vai cansar, porque está na força do teu braço. E você vai atrasar o teu destino profético. Aí eu faço mais uma pergunta. Qual é o legado que você quer deixar na sua geração? Qual legado que você quer deixar na sua geração? Você acha que eu não vou enfiar meus filhos todos para trabalhar lá? Aqueles 3 risquinhos ali da logo, são os 3. É um legado que eu quero deixar na vida dos 3. É uma empresa familiar. Mas eu calei ruídos, ouvi Deus, houve ruptura e
trouxe um alinhamento. Aí todas as outras coisas começam a fluir cada vez mais. Por quê? É Deus no negócio. E quando Deus bota a mão no negócio, prepare-se, porque você vai prosperar muito. Ah, mas a gente só vai prosperar se a gente viver o propósito? Sim. Sim. A prosperidade de Deus você vai prosperar quando você atuar naquilo que Deus te chamou. E isso é muito forte. Então, às vezes, o que parece que não está dando nada certo é Deus tratando com você. É Deus tratando os ruídos internos. Coisas que você precisa aprender. Ter sabedoria, discernimento, a ser um bom líder. A saber ouvir, a saber calar, a saber avançar, a saber parar. Tudo no tempo certo. E isso só vem quando você caminha com Deus. Porque quando você não caminha com Deus, você fecha contrato errado, você faz a compra errada. E aí, tá lá você batalhando, lutando para levantar recursos, para poder conseguir prover aluguel, família e etc. Aí vem o quê? Brigas, contendas, vem tudo isso. Vem tudo isso dentro de casa, com seu marido, com seus filhos. Pode ver que a maior briga de todo mundo entre pai e mãe, irmão e irmã, amigo, sócio, é sobre o quê? É sobre dinheiro. Porque dinheiro, ele é 100% espiritual. Amém. Senhor, foi de Deus me dando resposta. Deus seja louvado. Que chuvas de bênção, sabedoria, discernimento na vida de todos nós. Gratidão. Amém. Todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham com Ele. Amém? Então, ficamos por aqui. Agradeço por vocês estarem aqui. É uma aula, é uma continuação. Se você não assistiu as 2 aulas anteriores, vai lá no canal do YouTube da comunidade. Tem uma playlist lá que tem as 2 aulas anteriores. Ela é uma consequência. Isso aqui é como se fosse um projeto. É um planejamento que eu criei em cima de uma palavra para trazer um alinhamento espiritual para a tua vida. Tá? Essas aulas aqui não estão vindo à toa. Elas estão vindo com uma direção do que eu preciso fazer no primeiro, do que eu preciso fazer segundo, do que eu preciso fazer terceiro. E faça. Pode fazer. Ah, Bárbara, o que os outros vão pensar, vão falar, vão dizer? Seja maduro. Seja maduro espiritual. Tá tudo bem você dizer não. Tá tudo bem você virar as costas. Você não vai deixar de amá-lo, a pessoa. Você não vai deixar de honrar a pessoa. Você vai só viver o que precisa ser vivido. Muitas respostas, muita direção. Glória a Deus. Amém, Diego. Eu quero participar. Gente, falar em participar, nós temos a comunidade, vocês sabem, né? A comunidade, ela vem com tudo isso. Ela vem com esses alinhamentos. Ali são cursos específicos. Nós temos um curso ali dentro que fala sobre como prosperar segundo a palavra de Deus. Bárbara, da onde que você tira tudo isso? Eu vou te dizer de onde que eu tiro. Não é do achismo, não. É de muito isso aqui, ó. É muito livro, é muito estudo. Os meus livros, tudo, eu consulto quem é o autor. Ó, por exemplo, esse aqui, ele é um pastor Jackson. Ele fala muito sobre o empreendedorismo, como trazer os princípios bíblicos dentro da tua empresa. Porque a tua empresa, ela é um campo missionário. Ela também é um campo missionário. Então, eu tiro a palavra, eu gero o conteúdo através do que os mandamentos do Senhor falam e trago para dentro da empresa. Porque o dia que você discernir isso, que a sua empresa ela é 100% espiritual, você vai prosperar com mais leveza. E tudo isso você tem lá dentro da comunidade. E lá tem um curso bem grande, que nesse curso ainda fala sobre dons, talentos, fala sobre princípios, os princípios que você precisa aplicar na tua vida. Às vezes você acha que as coisas assim de Deus são mirabolantes, né?
De fato apoteóticas ainda. Mas se você lê um princípio que fala que é um mandamento de Deus e você cumpre isso, você está rompendo já a tua área financeira. Você começa a romper a tua área financeira. Às vezes você acha que são coisas ruins para você fazer. Oi, Lúcia, bom dia, amada. Te mandei uma mensagem lá. Dá uma olhadinha na mensagem. Então, às vezes você acha que é coisa mirabolante, que para você começar a prosperar. Não, a palavra é bem clara em dizer: medita na minha palavra dia e noite, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Deus está falando todas, ele não está falando da metade da tua prosperidade. Ele não está falando da metade da tua área emocional, da tua área emocional, da tua área financeira, da tua área conjugal. Ele não está falando da metade disso. Ele está falando todas as coisas. Hoje eu vejo muito cristão dentro da igreja, eles em determinada igreja, eles estão ali só porque eles querem prosperar. Se eu fazer isso, eu vou prosperar. Se engana não. Isso é barganha com Deus. Deus, vai lá, o pastor prega a palavra. Aí vem um tapado e escuta aquela palavra com o racional dele. Não discerne o mundo espiritual. Perdão, um tapado, tá, gente? Mas de fato tá, se eu fazer isso, conforme o pastor está dizendo, eu vou prosperar. Não, o pastor está falando de um princípio. Se você aplicar esse princípio, largar o ruído externo, você vai prosperar. Deus, eu estou te entregando o meu carro. Eu vou contar um testemunho muito forte de uma pessoa que quebrou porque ela falou um negócio, depois ela veio perguntar para mim dar um direcionamento para ela. Olha só. Aí você vai lá e dizima. Você vai lá e pega metade do que tem na tua conta. Tá bom. O pastor disse, faz um pastor, qualquer pessoa da igreja, ele vai te direcionar a fazer um propósito, uma campanha, mas baseado no teu recurso, gente. No teu recurso. E você precisa ter clareza disso. E não é que você... o que acontece? É que nessa hora deu o som do coração. Se o seu coração está com os olhos no que você vai receber em troca, Deus não vai te dar, não. Pode ter certeza. Agora, se o teu coração é abençoador para a obra, que aí já vem o princípio da generosidade, de você abençoar um campo missionário, abençoar a tua casa, para que, através da vida do pastor, ele envie missionários aonde os teus pés não vão, ali você está entrando num princípio. Aí, antes de você dizimar, antes de você ofertar, antes de você fazer um voto com Deus, sonda o teu coração primeiro. Para que você quer prosperar? O porquê? Tem um propósito disso, gente. O dinheiro, ele é um papel. Ele é um meio de recurso para o cumprimento de um propósito. Ele é um servo seu. Ele não é um senhor seu. Ele não é se eu ganhar dinheiro eu vou conseguir isso. Não. Ele é um servo. Eu preciso desse recurso para que eu abra uma empresa próspera, para que através da minha empresa eu abençoo mais a obra do Senhor, eu abençoo mais a minha igreja local, eu abençoo para campos missionários. Aí Deus prospera. Porque não houve uma barganha. Não houve uma barganha com Deus. Agora, se você colocar os teus olhos, bom, eu vou dar aqui, eu vou abrir mão do meu carro, vou fazer um voto com Deus, porque se eu dar o carro, eu vou prosperar cada vez mais. Por que você quer prosperar cada vez mais? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? Aí você não prospera. Agora eu vou contar o testemunho. Uma pessoa ofertou, eu não vou falar o que ela ofertou, porque ela pode ouvir aqui e é chato, mas ofertou bens caros na igreja, deu praticamente o que tinha, porque ela ouviu ali a palavra, ela discerniu no racional dela, ela não discerniu no mundo espiritual. Eu estava no mesmo dia, eu discerni no mundo espiritual, tanto é que eu não fiz coisas mirabolantes como essa. Entregou bens
Bens, 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 bens. E foi entregando bens, bens, bens. Assim, porque o pastor fala que quanto mais a gente entrega, mais Deus vai abençoar. Não é assim que funciona. É sobre onde está seu coração. A palavra de Deus é clara em dizer isso. Porque Deus não recebe, lembra de Abel e Caim? Por causa de barganha. Deus não recebe a tua oferta, o teu dízimo, a tua primícia por barganha. Não. Agora, se você entende e discerne o mundo espiritual, né, está em alinhamento com Deus, você pode dar 10 centavos. Aquele 10 vem 100 vezes mais. Lembra da oferta da mulher lá que entregou pouquinho? Que Jesus falou? Aquele pouquinho dela foi maior do que todos. Porque o coração dela estava para abençoar a obra. Então, para que você quer prosperar hoje? Para você abençoar a obra? Para você abençoar umas pessoas? Para você prover a vida de órfãos e viúvas? Para quê? Para quê? Faça essa pergunta para você mesmo e corrige esses ruídos dentro do seu coração. O seu coração ele tem que estar na obra, porque esse é o propósito do Senhor. A prosperidade já nos foi dada como herança, ela é nossa. Só que você não vive isso porque o seu coração está corrompido. Imagina, eu não estou. É o que eu dizia. É o que eu dizia. Eu nunca tive um coração pegado às coisas. Isso pode ter certeza. Me pede uma coisa, se tiver em 2, eu vou te dar. Não importa o valor. Mas eu segurava com medo de não faltar. Eu não preciso, eu não posso ofertar mais do que isso, eu não posso fazer isso porque vai faltar o mês que vem e eu preciso honrar com meus compromissos. E onde estava o meu coração? Ele não estava... Meu coração não, perdão. Ele não estava na ganância, ele estava na preocupação, ele estava no medo de eu não conseguir prover recurso. E aí o que o dinheiro estava se tornando na minha vida? Meu Senhor, ele comandava toda a situação. Eu vou fazer isso com ela, porque daí ela fica com medo. Ela me serve. Agora, quando você tira os olhos disso, entrega para o Senhor, o jogo vira. As coisas começam a virar na sua vida. Vou te mandar meu testemunho no privado. Eu abençoei a obra missionária, o Senhor me abençoou 1000 vezes mais. Está vendo? Diego entendeu os princípios do Senhor. Aí, enquanto você colocar os seus olhos ali, coloca no recurso, você está sendo servo do dinheiro. Aí, quando lembra que eu falei ali no início da aula, e eu falo isso em todas as minhas aulas. Nesse momento, todas as pessoas que estão aqui ou estão servindo a Deus ou estão servindo a Mamon. Naquele momento eu estava servindo a Mamon. Por mais que sou uma pessoa de oração, uma pessoa que vive na igreja, uma pessoa que, tenta não pecar, porque nós somos pecadores, a Bíblia fala que a gente peca até com pensamento, mas tenta o máximo viver os mandamentos do Senhor. Eu estava com meu coração servindo a Mamon, ao diabo. E eu dizia que não. Eu chorava, e eu murmurava, e eu reclamava. Mas por que não acontece nada disso na minha vida? Por que eu não avanço? Por que XPTO? Porque carregava ló, botava o meu coração no dinheiro, nas preocupações. Então, tá vendo que há um desalinhamento? Essas aulas, elas não vieram por acaso. Elas vieram para você, para abrir seus olhos espirituais e tudo aquilo que você precisa fazer para viver as promessas do Senhor. Vocês estão entendendo? Há meios para você clarear os seus olhos espirituais. O grande problema é que a gente transfere todas as nossas responsabilidades ao diabo. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Tudo é guerra espiritual. Tudo é culpa do diabo. E às vezes é culpa sua. É você sendo uma pessoa tapada como eu estava sendo. Por que eu tinha medo?
Eu economizava para guardar, para pagar, para tentar avançar. E aquele tentar só vinha o suficiente para cumprir as minhas obrigações. Nunca sobrava. Mas também não faltava. E era Deus ali me mostrando. Eu te dou o recurso somente para tu prover. Mas a hora que você tirar os seus olhos disso, eu te dou o mais para você abundar. E é isso que você precisa entender hoje. Eu estou assim agora, que percebi com suas palavras. Ótimo, Eliana. Entra para nossa comunidade. Nós temos uma comunidade, eu, Janes e Paula, somos líderes lá dentro. Inclusive, a Paula acabou de mandar uma mensagem linda. Você vai para o escritório hoje pela manhã? Vou, Paula. E aí, você vai começar a viver as promessas do Senhor. Entra lá na comunidade. É um lugar... Gente, ela é parcela de R$45 mensal. É um cafezinho que você abre mão na rua para você estar debaixo de pessoas alinhadas que vão te ensinar, que esse é um dom que eu tenho, o dom de dar clareza dos princípios financeiros para as pessoas. E esse é um dom meu. Paula tem outro dom, a Janes tem outro dom. E juntas, nós alinhamos. A Paula trabalha muito com as emoções. A comunidade é maravilhosa. Tem me ensinado muito. Glória a Deus. Isso é a ponta do iceberg, Diego. Tá vindo coisas ali, tá vindo teologia revelada, tá vindo um curso inteiro sobre como caminhar no profético e tá vindo um de libertação. Então, se você não está ainda na comunidade, eu faço esse convite. Abre mão de coisas que não agradam ao Senhor. Tire os seus olhos do recurso atual e coloque os seus olhos na bênção. Como eu faço para entrar na comunidade? Ô Manu, você tá aí? É Victória. Dá um print aqui, Victória. Que daí depois a gente chama você. Ou se a Manu tiver aí, Manu, chama ela. Por favor. Então, a comunidade... Tá, a Manu tá ali. A Manuzinha vai chamar você, Victória. É um lugar de alinhamento, como tem me ensinado muito. Glória a Deus por isso. É, exatamente. Ela não é um lugar de emoção, não, tá? Você não vai entrar ali só para viver emocionado espiritualmente, até porque eu já não gosto dessas coisas. Eu sou bem centrada em relação a isso, tá? Ei, abre seus olhos aí. Para de colocar emoção no espiritual, né? Porque a palavra de Deus, ela é bem clara em várias passagens da Bíblia. Lá em Abacuque 2:2, por exemplo, escreva sua visão em tábua para que quem passa correndo consiga ver. O que Deus está falando para você ali? Ei, escreva. O que você quer, filha? Eu quero o XPTO. Tá bom. Então agora desenhe o que você precisa fazer dentro disso. Eu preciso fazer esse XPTO. Ok? Então agora eu vou caminhar debaixo disso. Então a comunidade, ela não é um lugar de emoção, é um lugar de alinhamento. A Paula, muito na área emocional, ela vai tratar a sua identidade, as suas feridas com muita palavra de revelação. Eu trato muito a área ministerial, que é isso aqui que eu tô falando, é clarear, é você abrir os seus olhos para viver as promessas do Senhor, para ativar o teu propósito. E a Janes, ela trabalha muito a cura familiar. Ela trabalha muito o alinhamento familiar. Então é um lugar que você não precisa sair daí para ir buscar emoção, não precisa sair daí para buscar a tua vida ministerial e não precisa ir para alinhar a tua família. É um lugar onde 3 mulheres posicionadas em uma equipe muito boa por trás vão ajudar você a viver as promessas do Senhor. Então se eu fosse você hoje, mas eu não tenho dinheiro, pede um dinheiro emprestado. Porque Deus vai multiplicar isso. Eu lembro que quando houve aquela quebra financeira que eu tive, que eu levei um golpe, o que eu falei pro meu irmão? Eu não tinha nada. Gente, eu levei um golpe. Eu tava crescendo. Pá! Levei um golpe de 100 mil. Liguei pro meu irmão. Falei, me empresta 3 mil reais. É o suficiente que eu preciso. Fui lá, peguei esses 3 mil reais. Multipliquei. Devolvi o dinheiro. Multipliquei. Porque eu tava entrando na promessa do Senhor. Eu estou assim, muito emotiva. E não estou com visão espiritual. Quero entrar na comunidade. Eliana, a Manu vai te chamar para você entrar. Tá? Então é isso aí. É um lugar de crescimento, tá, gente? É uma jornada de crescimento. Não é achismo, não. Não é achismo. Eu levei muita lapada para aprender isso. Muita lapada. Muito tapada espiritualmente também para viver, para me aprender isso. Então, tudo ali é debaixo de palavra, tudo é debaixo de revelação. É um lugar realmente de crescimento. E essa série que eu tô dando aqui, que começou lá no YouTube, não é nada. Pelo aquilo que o Senhor quer entregar para você. Não é nada. E nós precisamos estar atentos a isso.
Precisamos estar atentos. Oi, quero entrar na comunidade e entender como funciona. Manu, 3 pessoas aqui, Manu, vamos chamar. Ana Cláudia. Ana, seja muito bem-vinda. Ali dentro da comunidade, toda segunda-feira nós temos aulas ao vivo. Né? Toda segunda-feira tem uma de nós dando uma aula ao vivo, debaixo daquilo que ela tem, do propósito dela. Eu sempre trago a área ministerial. Paula traz a área da emoção, que trata a sua identidade, o seu eu. Ali você vai saber quem você é de verdade, porque muitas vezes, e eu vou falar por experiência própria também, eu sou filha de Deus. Eu sou filha, eu aprendi a dizer filha, mas eu não vivia como filha. O Espírito Santo está aqui, está do meu ladinho. Eu sei que ele está aqui, porque eu vivo com ele. Hoje eu aprendi a deitar no colo do Pai, acalmar o meu coração no colo do Pai. Hoje eu aprendi isso. Sabe quem foi uma das responsáveis? Tá aí, ó, minha bênção, pastora Jaciara. Uma das bênçãos. Ela me deu uma lapada também, tá? A gente precisa de pessoas do teu lado que vão te chacoalhar, que vão dizer assim, acorda, para de colocar emoção em tudo e vai viver aquilo que o Senhor quer entregar para você. Amém? Hoje eu vou parar. Vou parar que a Paulinha tá indo pro escritório, eu preciso correr pra lá. E eu preciso tomar banho, café e tudo. Gente, eu só acordei e botei uma blusinha aqui. Senhor, perdi minha hora. Gente, é por causa dessa empresa, eu tô tão empolgada, tão empolgada, porque em 2 dias, gente, eu abri uma empresa. 2 dias. Eu tô tão empolgada que eu quero viver isso muito rápido, muito rápido. E essa empresa que eu tô abrindo, eu quero ensinar pra vocês. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa que, assim, ó, as pessoas estão fazendo. Essa é a minha dificuldade de descansar no colo do Pai. Ô, Lúcia. Ele é teu paizinho, amada. A Bíblia fala que o ontem passou, a gente não deve mais se preocupar. O amanhã pertence a Deus. Viva hoje. Hoje você vai acordar e vai dizer, Pai, caminha comigo. Às vezes a gente acha que é coisas assim que a gente precisa cheira bababá, cheira, falar em línguas pra... Não, gente. É uma conversa, como eu tô conversando aqui contigo. Oi, bom dia, Espírito Santo, meu amado, cheiroso, meu lindo. O que a gente tem pra hoje? O que a gente tem pra hoje? Então, voltando ali, essa empresa, gente, eu creio que ontem o Senhor abriu meus olhos, porque a pastora ainda falou, Bárbara, faça esse ato profético que Deus me pediu, que Deus vai te clarear uma porta atrás da outra. E aí ontem eu já vim, olha só a minha cabeça. Eu entrei na sala, Deus abriu a minha visão sobre essa empresa, na hora fui buscar, na hora fui buscar. Passei um dia fazendo isso, passei ontem fazendo isso, abri uma empresa em 2 dias. Com 0 recurso, e eu vou ensinar pra você. E aí fui buscar coisa, eu falei, gente... E realmente é uma empresa, eu não quero falar agora, mas é uma empresa que ela gera muito recurso num curto prazo de tempo. Mas é óbvio que eu recebi essa palavra, né? E aí ontem eu aqui deitada, eu falei, gente, isso não vai ficar só em mim. E eu posso ensinar as pessoas a fazer isso de casa. É de casa. Mas é que eu não vou falar isso nada agora, porque eu não tô vendendo nada, não tô falando nada, gente. Eu só tô falando uma coisa que Deus me clareou minha visão. Eu não posso falar agora, porque se eu falar, eu posso atrapalhar o processo de Deus. Então, eu aprendi também a ficar em silêncio. Mas depois, com certeza, eu quero ensinar as pessoas a fazerem isso. Amém? Jesus é lindo. Jesus é lindo, é maravilhoso, é cheiroso, é tudo, é tudo. Jesus é nosso tudo. Lúcia, dá uma olhadinha na mensagem que eu te mandei. Vem estar conosco. Vem estar conosco. Para de atrasar aquilo que o Senhor está colocando na sua vida. Para de atrasar aquilo que o Senhor está entregando na tua vida, porque Deus tem grandes coisas para você, povo amado do Senhor. Beijo, fica com Deus e até amanhã. Acho que amanhã eu vou vir aqui, tá? Não vou lá no YouTube, não. O povo vai me matar lá. Não trabalhando lá, gente, porque tem que ligar isso, ligar aquilo. Então, às vezes, aqui é só fácil, né? Dá um cliquezinho, tu já entra nas tuas caras aqui. Amém. Bom dia, bom dia. Gente, esse povo que pediu pra entrar na comunidade, a Manu provavelmente já tá chamando.
né? Dê esse passo de fé que Jesus coloca o chão. Faça isso, faça isso. Que Deus abençoe seu dia, que Deus te guarde, que Deus venha abrir seus olhos espirituais para que você consiga enxergar o mundo espiritual, que você consiga enxergar, abrir a sua visão espiritual e viver a promessa do Senhor. Porque eu sei quanto é triste, quanto é doloroso, né? Nós que caminhamos com Cristo, nós que amamos Cristo, nós que sabemos que viemos do Espírito e a gente não está vivendo isso, né? O quão triste é. Mas às vezes são coisas tão pequenininhas que a gente precisa... Clay, se você quer participar, a Manu vai chamar, tá? Vou te dar um brinde aqui. A Manu vai te chamar. Então são coisas tão pequenas que às vezes basta só de um alinhamento. Viu ali a história de Abraão e Ló? Oi, eu quero entrar na comunidade. Marcelo, vamos te chamar. Jace, também vamos te chamar. Ô povo, glória a Deus. Isso aí, vamos entrar, gente. Eu paguei o mensal e quero renovar. Ixi, fala com a Marcela, porque se eu não me engano, a Marcela ontem tirou o mensal, tá? Porque, ó, a Marcela vem cantando, Bárbara, tira o mensal, tira o mensal. Ô, Marcela, deixa esse povo entrar primeiro, Se eu não me engano, ontem ela tirou, tá? Mas vai lá falar com ela. Eu vou pedir pra ela chamar. Beijo, gente, fica com Deus. Até amanhã, amanhã eu tô aqui de novo, tá? Tchau.